Bom, boa noite, né? A gente está começando o terceiro encontro desse módulo, que é Diversidade nas Gerações. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre iniciativas, né, de diversidade, e exemplos também de não diversidade, né, no que eles podem acarretar. E entender um pouco também sobre, especificamente, dois documentos legais que devem nortear a atividade comunicacional, né? Que no caso é um documento internacional, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e um outro documento que é nacional, que é o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, embora a gente saiba que nem todos os comunicadores são jornalistas, mas é muito importante observar o que o código diz, porque a partir dele a gente entende como a comunicação social deve funcionar, né? Mesmo que não seja uma atividade privativa dos jornalistas, é um documento que norteia a atividade de produção de conteúdos, porque antes era uma atividade privativa dos jornalistas, hoje houve uma democratização dos modos de produção, o que foi bom, mas, por outro lado, muitas pessoas desavisadas, né, digamos assim, da sua função social, do seu poder de mobilização e de influência, essas pessoas acabam cometendo alguns equívocos. E aí vale também a gente conferir um pouco o que diz o código, para a gente ir norteando as nossas práticas e poder fazer cobranças quando houver também equívocos e desvios dessa norma, né, dessa conduta. Viviane, me diz uma coisa, tu conseguiu trazer conteúdos ou matérias ou, enfim, iniciativas que Eu a gente tenho, possa conversar sobre? eu tenho uma matéria que eu fiz, eu acho que tem cerca de um mês, que é sobre uma possibilidade de desmatamento de uma área muito importante que tem aqui no extremo sul do Piauí. E tem forças políticas muito fortes em cima, já tivemos confirmação de senadores que estão envolvidos com essa autorização de desmatamento, e ela vai ser desmatada, né? Já é confirmada assim por diversas autoridades, tem políticos muito influentes envolvidos, e a gente lamenta muito, né? Eu tentei fazer minha parte, eu publiquei a matéria assim, e a população ela fica um pouco tímida, ela comenta, as pessoas vêm no meu privado, vêm no meu WhatsApp agradecer e parabenizar e tal, mas publicamente as pessoas não se manifestam porque têm medo, né? E eu imagino que deve ser uma realidade em vários lugares que dos meus colegas, dos nossos colegas que participam aqui do curso, né? Então, assim, ali a gente tem uma clara violação de muitos direitos. É uma área de transição, são poucas áreas de transição que existem, registradas entre Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. É uma região única, é um santuário ecológico, só que ele está na altitude do plantio de soja, né? Então ele vai virar soja, vai ser desmatado, vai vai comprometer o abastecimento de água da cidade, parte do abastecimento, e tem uma questão histórica também ligada ao local, foi porque assim a região onde vai acontecer essa situação, já está acontecendo, né? É uma região que não chove, chove muito, muito, muito pouco. Então, historicamente, as primeiras pessoas que vieram para o local subiram nesse santuário, nesse que eu chamo de santuário, né? Nesse local, que é uma área mais elevada, e lá eles se protegiam, eles levavam todo o gado, levavam a família, levavam os escravos, levavam tudo, né? Quem tinha escravo, as pessoas depois, quando acabou a colônia, as pessoas que moravam no lugar subiam lá para se proteger da seca,
e esse lugar vai ser destruído, né? Ele vai ser, vai simplesmente vão passar por cima e não tem muito o que fazer, né? Então, assim, mas eu publiquei a matéria, a gente é teimoso e vai até o fim, né? Joga o link Eu aí, ou vou, então abre a tela, se você puder compartilhar a tela, para a gente dar uma olhadinha eu vou também. tentar, eu tinha feito aqui pelo celular, pelo computador, que deu tudo errado, vamos ver se abre aí. Deixa eu ver É se uma pega. situação que eu acompanho já há quase 10 anos, né? Uma vez a gente já conseguiu impedir, um juiz se manifestou lá em 2014, de tanto a gente provocar e colocar na mídia e denunciar. É uma união de vários fatores, né, de vários agentes, as pessoas da comunidade denunciando, a imprensa ajudando, ambientalistas divulgando a situação, e a gente até agora conseguiu evitar, mas não tem mais muito o que fazer, né? Entendi. Vocês têm, por exemplo, articulações em rede com é, espaços de mídia fora do Brasil, Viviane? Uma curiosidade. Não, eu tenho contato com uma ambientalista, que é da REAP, e eu, quando tem essas situações mais assim, problemáticas, eu mando para ela, e ela faz esse link com outras mídias e ONGs do mundo, mas não sou eu diretamente, né? Eu Entendi. dependo dela. Entendi. Eu estou perguntando isso porque aqui no Recife, há alguns anos, a gente teve um episódio que marcou muito a nossa cidade, que ficou conhecido como o Ocupe Estelita. Estelita é um cais, né? O Recife é todo encravado na lama dos manguezais, como cantava Chico Science, né? A cidade foi toda construída em cima de alagados e também é cruzada por rios, né? Por alguns rios. E tinha o cais, tinha não, né? Tem o cais de Estelita, um lugar histórico, com alguns armazéns históricos, de frente para um braço de maré. E a especulação imobiliária cresceu o olho nessa área e conseguiu, num leilão bastante suspeito, arrematar essa área para construir espigões, construir edifícios. E esses empresários do setor imobiliário, eles são pessoas que têm influência política, têm publicidade na mídia tradicional, têm bastante poder, assim, no judiciário, etc. E o que acontecia? A sociedade civil organizada ocupou os galpões, muita gente dormia, passou lá alguns meses, etc. E a polícia chegava com bastante violência, espancava, prendia, jogava bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha, né? Cacetete. As histórias são muitas de pessoas que foram vítimas disso. E a mídia daqui, em princípio, não dava muito cartaz para essa pauta. E aí, o que que aconteceu? Não dava muito cartaz justamente porque a Moura do B, né, que era uma das envolvidas aí na compra dos terrenos, era anunciante, né, anunciante dos meios de comunicação. Então, as pautas, elas não aconteciam. E aí o jornalista, tinha alguns jornalistas militantes que faziam parte aí dessa guerrilha. Então, a estratégia foi conseguir mídia fora do estado e conseguir mídia fora do país, né? Então, quem tinha seus amigos, né, no Diplomatique, quem tinha seus amigos no Intercept, quem tinha seus amigos em outros espaços, começou a enviar, começou a mandar essas pautas, vídeos, textos, fotos, etc. E aí, de fora para dentro, conseguiu se chamar a atenção para o problema. Com o tempo, porque isso durou meses, né? Com o tempo, alguns
jornais, emissoras começaram a publicar, alguns com mais generosidade, outros com menos, mas não tiveram como ignorar, porque aí começou a haver uma pressão dos veículos de fora dando a notícia e os de dentro ignorando a notícia. Então, por essa pressão de fora, a mídia interna começou a jogar um pouco de luz no problema, não impediu, né, a construção dos espigões está acontecendo, inclusive, é bastante traumático para a gente ver ali aqueles edifícios residenciais gigantes que estão sendo construídos, mas foi uma estratégia bastante eficaz, chamar a atenção da mídia de fora, da mídia independente, obviamente, para pressionar a mídia interna a também noticiar e não se perdeu de tudo, porque aí você protelou, né, as coisas foram mais adiante, conseguiu-se alguns avanços, etc., né, evitar as violências e tudo mais. E talvez, se você conseguir fazer uma articulação nesse sentido, pode ser uma estratégia também bastante interessante de mandar a pauta para veículos de fora, de modo que a gente consiga, né, que vocês consigam chamar a atenção de fora para dentro. Esse caso aí do Estelita, ele foi bastante emblemático para a gente, porque houve um tempo, por exemplo, que os próprios ocupantes do Estelita, né, os militantes, se voltavam contra os jornalistas, né? Porque, por exemplo, quando os jornalistas daqui começaram a ir cobrir, eles representavam veículos que os militantes do Estelita rechaçavam. Então, os militantes tensionavam com a polícia tensionava com os militantes, e havia também uma tensão com a imprensa, né? De sai daqui, você representa um veículo que não nos interessa, etc. Em alguns momentos tinha que fazer negociação, calma, que é isso, vamos entender que o jornalista ele não é o dono do jornal, nem da emissora, e etc. E houve um debate, houve alguns avanços, e foi bastante rico, bastante importante essa experiência. Depois, se você quiser dar uma bugada aí para obter mais informações sobre esse Ocupa Estelita, ele repercutiu bastante também na mídia. Então, é um caminho, né, possível. Se você conseguir, agora que você vai entrar para a JOR, você vai ter aí uma rede de muitos coletivos, muitos grupos, né, que podem também fazer parte aí da tua rede e fazer essa notícia ser veiculada fora, já que no Estado há um comprometimento aí, né, dos atores envolvidos aí no processo. Sim. Eu abri aqui a tua página, tá vendo ela? Deixa eu ver. Tô conseguindo espelhar ela, minha gente. Não, Tu tá vendo ela? Ih, não. calma. Estava espelhando, agora parou. Tá espelhando, não foi? Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Eu não sei se Deixa é que eu. eu estou no celular, mas Peraí, deixa eu ver de novo, porque eu confesso que esse Zoom, ele e eu temos assim muita. E agora? Eu acho que agora vai de novo, né? Pronto, Sim, eu volto. Tá? sim. Cadê? Nova ameaça de desmatamento da Serra do Gado, Brava, preocupa a população de Curimatá. Parte 1. Tem duas partes a matéria, é, Viviane? Eu estou aguardando a parte 2 porque a gente está na expectativa de acontecer nos próximos dias, né? A gente está A- em, assim, entre mentes, em alerta, qualquer novidade, e enquanto isso eu vou o pessoal do... Deu uma Tá ouvindo? falhadinha na tua voz. Deu uma falhadinha, tu repete. É, é porque a gente está realmente em vias de acontecer, né? O acesso à subida da serra, ela já foi feita e todo mundo sabe, é de conhecimento comum, embora a Secretaria de Meio Ambiente negue, embora a Secretaria Estadual de Meio Ambiente negue, que tem autorização, mas todo mundo sabe que já está tudo pronto para subir. E quando subir é uma devastação assim horrenda, né? Então, eu já coloquei a parte um ali para deixar eles na Uma pulga atrás expectativa da orelha. também que eu também estou preparada, né? Eu também, nós, como imprensa, também estamos preparados para dar continuidade à publicidade dessa situação. Então, é mais como estratégia mesmo.
tá? Mas enquanto isso a gente está articulando, tentando falar com o secretário de Meio Ambiente, tentando falar com o Ministério Público, porque a população voltou a denunciar, voltou a formalizar a denúncia. Então, isso tudo vai ter repercussão muito em breve, né? Então, a gente já está pronto aí para continuar a história. Uhum. Muito boa matéria, gigante, assim, fotos, né? Vários atores também que aparecem. Confira os E meios de assim, denúncia, o serviço, muito bom. sim, e assim, Curimatá é um local, nossa, se Corrente é distante, Curimatá é um local assim muito dentro do sertão, muito. Lá tem muito pouco recurso, assim, não tem muitos registros históricos, não tem muita documentação. Então, tudo essa conversa, essa busca, ela é feita em diálogos, né, com as pessoas que têm conhecimento, que ouviram dos ancestrais, que ouviram dos pais, dos avós, e a gente vai buscando, porque as pessoas que têm condições, que têm uma formação, que essas pessoas estão interessadas, estão envolvidas no processo de desmatamento, né? É uma coisa Uhum, assim, não tem muito para onde correr. uhum, Então, a gente vai nas pessoas mais simples, nas pessoas que estão ali no dia a dia em busca de informações, mas carece desse registro histórico, né? uhum, Dessa documentação. Mas deu para apurar uhum, muita coisa e eu peneirei muita coisa, né? Botei muito pouco para não ficar muito extensa a matéria. uhum. Perfeito. Lindo lugar, né? Essa pedra aí, essa paredão, é a coisa mais linda do mundo, meu Deus. Ah, é assim, gente, vocês não têm noção, porque são mais de. Oh, meu Deus. É, é, desculpa, deu uma interferência aqui. O Tranquilo. local ele é magnífico, assim, eles são muitos metros, eu não tenho noção, mas eu acho que são. Nossa, você vê de qualquer ponto da cidade, né? E ele chama muita atenção. Para mim, economicamente falando, vamos falar estrategicamente, seria um lugar para promover esportes radicais, para promover um ecoturismo bem assim, bem estruturado, com chance de atrair um público internacional, porque o local é fantástico, ele é digno de discovery, digamos assim. Aham, Mas ele é ignorado, né? Vai virar tudo soja, vai ser tudo devastado lá uhum. em cima. Muito lindo o lugar, muito lindo. Lamentável. Sim. Ó, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês alguns cases também, alguns exemplos, né, de quanto é importante a gente ter diversidade nas gerações. E aí a gente está falando de vários tipos de diversidade, desde a diversidade temática, desde a diversidade de representação, né, de representatividade, até a pluralidade mesmo das vozes que a gente ouve, né, para fazer nossos conteúdos, né, a diversidade de representantes de versões diferentes né, do mesmo tempo. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar aqui de um por um. Como é que eu faço aqui? Esse compartilhamento é tão pronto. Vamos ver aqui por onde eu começo. Vou aqui pegar Martiene. Cadê Martiene? Tá aqui. Deixa eu ver se compartilha. Deixa ele abrir. Abriu. Martiene Oliveira, né? Uma mulher negra, moradora da periferia daqui do Recife. Ela é jornalista, né? Ela, inclusive, na bio dela, ela tem jornalista de favela, né? Ela tem uma afirmação muito grande, assim, do lugar da periferia. Ela criou, durante a pandemia, um coletivo chamado Sargento Perifa. O Sargento Perifa também está por aqui, daqui a pouco eu mostro. E hoje são, acho que 18 projetos
dentro da periferia, que trabalha várias temáticas: saúde, esporte, educação, formação política das mulheres, cultura, muito na área dos direitos humanos. E essa semana eu vi um post muito legal de Martine que fala muito sobre diversidade. Ó, Martine aqui, ó. Martine é uma lindona, uma potência. Olha a coroa dessa mulher, que coisa mais linda do mundo. E aí Martine fez um post que é esse post aqui, ó, onde tem ela e mais três mulheres negras, né? Elas participaram de um evento chamado Fala, Festival Fala. Deixa eu ver se tem mais fotos aqui. Tem. Festival Fala, que aconteceu aqui no Recife, reuniu muita gente boa, né? Infelizmente eu não consegui ir, foram acho que 3 dias de programação. Aqui é o Cais do Sertão, é um espaço aqui no Recife Antigo, no bairro do Recife. Aqui tem casarões históricos, aqui, né? Aqui do lado esquerdo. Eles estão no vão do Cais do Sertão. Aqui tem uma galera que talvez vocês conheçam, aqui no meio tem Marcé. Eita, meu Deus, esqueci o nome do menino. Vamos lá, Sérgio Miguel de camisa branca e do lado dele, como é o nome dele? Ajuda aí, Jéssica, se tu lembrar. Laércio Portela. Laércio Portela, que os dois fazem parte do Marco Zero Conteúdo, que é uma mídia independente, que, né, tem Carol Monteiro, que também está aí na AJO, conhecida de todo mundo, que é uma parte interna da programação. Aqui também, aqui volta para a parte externa, né, onde ocorre a mesa que Martine fala. E aí Martine faz um texto fantástico que diz: quatro jornalistas negras conversam sobre educação mediática no Festival Fala, no Recife, e a pauta não foi só sobre ancestralidade, nem apenas comunicação antirracista ou histórias sobre aquilombamento. É claro que a gente, mais do que ninguém, precisa falar sobre isso também, fazendo jus ao discurso do nosso querido Emicida, que afirma com todas as suas forças e certezas que tudo que o povo preto tem por ele é o povo preto por ele. Mas foi bom, mais uma vez, quebrar a ideia de racismo epistêmico aquele que diz que negras e negros não possuem capacidade intelectual. As jornalistas Ana Veloso, que também é professora da UFPE, Ariel Bentes, cofundadora da Abaré Escola de Jornalismo, e Catarina de Angola, fundadora da Angola Comunicação. Eu vou mostrar a Angola para vocês daqui a pouco. Deram um show de educação mediática em uma conversa mediada por mim sobre pluralidade de vozes, regularização das plataformas, caminhos para combate à desinformação e discurso de ódio. Ela diz aqui: o Fala aconteceu nos dias 21, 22, 23, né, semana passada, e contou com a presença de jornalistas e veículos independentes de todo o país, reunidos no Cais do Sertão, nas áreas externas e internas do espaço, com oficinas, rodas de conversa e muita música popular pernambucana, para mostrar que Recife não faz comunicação por brincadeira. Então, o depoimento de Martina é muito interessante, muito rico, né? Quando ela destaca a presença das mulheres negras não apenas para falar sobre temas ligados às problemáticas, né, que envolvem essas mulheres, mas também para falar de outros temas. A gente tem aqui no Recife, região metropolitana, muitos coletivos de comunicação importantíssimos, né? O movimento social, as organizações não governamentais aqui são fortes, né? São atuantes, existem inúmeras, movimento de mulheres negras, movimento negro, criança e adolescente, questões ligadas a pessoas quilombolas, pessoas indígenas, tem pessoas que convivem com HIV e AIDS, tem uma infinidade de organizações não governamentais, e uma das coisas que se discute, por exemplo, pegando aí o gancho de Martini, é que a gente precisa parar de chamar pessoas negras para falar apenas de temáticas ligadas a isso. Por que a gente não pode ter um matemático negro que possa falar sobre isso? Por que a gente não pode ter um cientista social negro que possa falar sobre os temas ligados a isso? Por que a gente não pode convidar as pessoas negras para falar de temas diversos e não apenas sobre as questões, né, ligadas a isso? Então, acho que a fala de Martini fala muito sobre diversidade, não apenas para que tenhamos pessoas negras
falando sobre suas questões, mas também que tenhamos pessoas negras falando sobre questões de um modo geral, economia, política, cidadania, cultura, enfim, temas os mais variados, os mais diversos. Então, Martiene, ela tem uma contribuição gigante aí em vários processos comunicacionais, porque ela é uma das pessoas que levanta essa voz para falar da diversidade de vozes nos espaços mediáticos, não apenas para falar das questões específicas, como também para falar das questões de um modo geral. É uma reivindicação muito justa e que deve ser levada em consideração. Vou botar aqui no chat, cadê? No bate-papo, o link do perfil de Martine. Deixa eu ver se eu consegui, para quem depois quiser dar uma olhadinha, uma conferida, conhecer um pouco do trabalho dela. Agora, deixa eu achar de volta aqui nesse mundo, achei. Tá para sentar. Então, Martine é essa potência aí que brinda, né, a gente com muitas contribuições, né, para esse campo. Esse é o perfil dela. Uma jurista negra no STF, né? Campanha que eles também estão fazendo. E aí depois vocês dão uma olhadinha. Essa aqui é a Robin C, é uma advogada, mulher trans, já esteve numa mandata na Assembleia Legislativa, né? Eram 4 mulheres nessa mandata e Robin era uma delas. Robin C é outra potência, assim, no sentido de defender essa diversidade de vozes a serem ouvidas e de presença na produção midiática que a gente tem aqui, né, no Recife. Bom, Martine, deixa eu ir para outra agora. Deixa eu ver se eu acho aqui o Sargento Perifa. Calma. Deixa eu ver como é que eu acho aqui. Que aí eu já mostro o Sargento Perifa, que é a organização aqui, que ela criou. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Está dando certo. Olha, esse é o Sargento Perifa, coletivo Sargento Perifa. O Sargento Perifa faz uma homenagem, né, a uma localidade, que não chega a ser um bairro, dentro de um bairro maior chamado Linha do Tiro. Eles têm um podcast, né, PerifaCast, que também traz aí as temáticas. E aqui nos destaques tem alguns dos projetos deles, ó. Jiu-Jitsu, Sargento Saúde, Sargento não sei o quê, Perifa Literário, Sargentinho Futebol Clube, que eu acho que é o time de futebol, Cheios de Direitos é outro projeto deles, PerifaCast, que é o podcast. Então, o Sargento Perifa é, trabalha com protagonismo comunitário dentro desse lugar que se chama Sargento Perifa, coletivo do Córrego do Sargento, o lugar onde eles estão. E aí, ó, ela traz a mesma publicação que ela fez no perfil dela, ela traz para cá, né, ressaltando aí a presença das mulheres negras. Aqui, ó, uma menina, quando eu crescer, eu quero ser ministra do Supremo Tribunal Federal, né? Possibilitando e oportunizando que as meninas negras também sonhem em lugares mais altos, com, né, posições também de status, posições de poder. Essa menina aqui é a Jaiane Ribeiro, tem 8 anos e está aqui sendo garota propaganda dessa iniciativa. Aqui, deixa eu ver o que é isso, a gente se vira, né, não? Manicure, mãe de 3 e moradora, deixa eu ver o que é isso. Daqui um pouquinho tem rede de mulheres. Ah, elas fazem redes de mulheres e reúnem muita mulher para conversar. Essa outra que é Leise, auxiliar de cozinha, mãe de 4 e moradora da comunidade. Eles reúnem as mulheres para discutir temas diversos. Aqui é uma horta, ó. Deixa eu ver se é a horta mesmo. Hoje tive o prazer de conhecer a horta comunitária do Caranguejo Tabaiaras, é outra comunidade. Então, é uma nutricionista, né, que deve ter um projeto dentro do Sargento Perif, que são 18, se eu não me engano, mostrando aí que foi em outra comunidade e fazia aí um intercâmbio para trazer para a sua comunidade. Setembro Amarelo, ações sobre o Setembro Amarelo, mês da conscientização da vida e prevenção ao suicídio.
Eu nasci para isso, também, acho que a partir do convite, participe e convide mulheres e meninas para esse diálogo massa. E aqui você tem, né? Setembro Amarelo, cidadania se faz com inclusão e respeito, uma jurista negra no STF, muito protagonismo negro, né? Periférico nas publicações, Perifacast, Polícia na Favela, correu ficar. Então, o trabalho de Martini, né, alcança um número incontável de pessoas no fortalecimento da identidade negra, da cultura negra, no, na formação política das mulheres, mas também no esporte, saúde para as crianças. Então, é um trabalho gigantesco e eles trabalham também com comunicação fortemente. Tem aluno nosso aqui de jornalismo atuando junto com o sargento Perifa, tem gente fazendo TCC. Olha, aqui tem um aluno de jornalismo da gente nessa matéria. Da esquerda para a direita tem um rapaz de vermelho, né? Depois tem um rapaz de preto, uma menina de preto, Martiene, aquele preto, uma outra moça de vestido, eu acho, branco, uma menina de camisa branca e uma menina baixinha de camisa preta e camisa e calça jeans. Essa menina é Wilma Santos, ela é estudante de jornalismo aqui da Unicap e ela integra esse coletivo que se chama Sargento Perifa. Tem mais jornalista aqui, não sei se vocês conhecem, Juliana Romão, ela é a terceira da esquerda para a direita. Juliana também é jornalista, com uma atuação bastante forte em campanhas. Eu voto em mulher negra. Enfim, ela tem também uma contribuição gigantesca. Bom, um passeiozinho aqui, ó, Pedro Lins, que é jornalista da TV Globo, quer dizer, ele saiu da Globo. Eita, o que eu fiz aqui? É engraçado, eu clico numa foto e aparece outra. Ai, ah, porque será que é um vídeo isso? Acho que é um vídeo, né? Deixa eu ver se ele vai rodar. Vai não. Enfim, né? A inserção é muito grande, assim, de diversidades aqui periféricas, femininas, preta, e por aí vai nesse trabalho de Martini. Eu vou botar também o link lá no bate-papo para quem quiser depois dar uma. Eita, eu tô tomando água, Jéssica. Sabe o que? Eu acho que foi o monte de suco que está congelado em um pedaço aqui. Ó, o gelo aí. Aí acabou me dando aqui um negocinho na garganta. Vou fechar aqui, Sargento Perifa. Deixa eu ver o que é que eu vou abrir. Que eu vou abrir agora diversidade no outro campo. Deixa eu mostrar eficiente para vocês. O Eficientes também está na JOR, Jéssica. Acho que tu deve conhecer. Larissa Pontes, talvez. Isso aqui é um projeto muito interessante. É um site de notícias e mídia que, pelo que está dito na bio, mas é um trabalho feito por pessoas que são jornalistas para dialogar com as pessoas com deficiência. Então, ele diz aqui, ó, lutamos por mais respeito, voz e participação social para as pessoas com deficiência. Leia as notícias do nosso site. Então, eles têm site, perfil do Instagram. Vamos fazer um evento aqui na universidade sobre acessibilidade comunicacional, né? Quer dizer, interpretação de libras, legendas, audiodescrição e etc. Nos destaques deles, você tem aqui rede acessível, crowdfunding, né? Tem empregos, vidas negras, histórias, direito, palestras, o que é que tem mais? Eficientes, empresa, carnaval. E aí, vejam, voluntariado. Já pensou em contar a sua história? Então, eles abrem aqui um post para dizer: participe do nosso documentário Sexualidade Sem Barreiras. Quer dizer, vamos falar sobre a sexualidade das pessoas com deficiência. É, Sexualidade Sem Barreiras é o título de um trabalho que foi o TCC de um aluno de jornalismo chamada Pamela Mello, que ela é cadeirante, tem a síndrome dos ossos de vidro, não sei se vocês conhecem. E ela fez o TCC dela, foi eu que orientei, foi um website chamado Sexualidade Sem Barreiras para falar da sexualidade da mulher com deficiência. E aí, é, o Eficientes, a Pamela faz parte também do Eficientes, e o Eficientes está abrindo aí
é um convite para as mulheres contarem as suas próprias histórias e experiências a partir da produção desse documentário, que agora está virando documentário. Ó, vem trabalhar no Eficientes, mais Lume, né? São duas organizações. Vaga de consultor de acessibilidade. Aqui eu vou mostrar para vocês depois um perfil do PCD Vale. São pessoas também com deficiência, que têm também seus próprios canais, já que a gente não tem uma mídia diversa, enquanto a gente não tem a mídia diversa, a gente cria espaços próprios para que a gente possa falar de diversidade, em outros espaços. Então, aqui é uma notícia sobre a segunda edição do São João do Vale, um evento que acontece num lugar chamado Pajubá e visa o protagonismo das pessoas com deficiência em todos os espaços e também eles já estarão lançando a primeira plataforma de mapeamento dos espaços públicos e privados com foco em acessibilidade. A imprensa deveria fazer isso, né? É papel dela. Mas como esse público é invisibilizado, o público criou seu próprio espaço para falar sobre suas temáticas. Esse menino aqui da esquerda é Mano. Ele foi aluno da Universidade de Maurício de Nassau, Uninassau, sempre que eu dei aula lá. Ele fez cinema, né? Mano é uma pessoa bem querida também, conhecida aqui no Recife. Então, o Eficientes é um outro tipo de iniciativa, né, que promove a diversidade, uma vez que as gerações não são diversas. Aqui, ó, Dia Internacional da Síndrome de Down. O Estado de São Paulo oferece uma programação variada de atividades gratuitas. E aí vai, né? Galo da Madrugada recebe camarote de acessibilidade. Eles produzem vídeos, né? O Carnaval do Recife, para mostrar esse lugar coberto, onde as pessoas podem acessar para ver o desfile dos blocos, o desfile do Galo da Madrugada, que, né, chama a atenção de muita gente, ó. A rampinha. Essas coisas deviam estar na mídia tradicional, mas elas não estão, né? Quando a gente fala de carnaval, a gente não fala para pessoas que precisam desse tipo de direito garantido, né? A gente fala geralmente para as pessoas que são não cadeirantes, que não têm nenhum tipo de necessidade específica, né? E aqui vai. Carreiras eficientes, análise do mercado de trabalho da pessoa com deficiência. Então, eles vão trazendo aí quais os direitos da pessoa com deficiência no trabalho. Falta de acessibilidade no bloco de Barimbá, né? Denuncia também. Então, eles trazem temáticas que são importantes para esse público, que são necessárias, que são dever do Estado. A gente viu que o Estado tem o dever de promover políticas públicas e para garantir os direitos das pessoas, né? E aqui, olha, um dicionário anticapacitista, né? Palavras e expressões. Fulano deu uma de João sem braço. Fulano se fez de doido, né? São expressões todas capacitistas e aí eles também trazem, ó, substituir anão por pessoa com nanismo, substituir pessoa com visão subnormal por pessoa com baixa visão, substituir mongol por pessoa com deficiência educacional, com deficiência intelectual, substituir muito autista por você estar distraído, né? Às vezes a gente diz, ah, fulano está muito autista hoje. E expressões e palavras que devem ser, né, tiradas do nosso vocabulário porque reforçam estereótipos, preconceitos, etc. Então, o eficientes entra numa lacuna que os meios de comunicação tradicionais deixam, né, em aberto. As políticas públicas de Estado também não atendem, e enquanto não há redações com diversidade, é necessário criar espaços próprios para que a diversidade seja promovida. A diversidade, é, aprenda com a turma da Mônica sobre inclusão, né? Inclusão social, parte 1, parte 2, enfim. Deixa eu seguir aqui que eu quero mostrar. Vou mostrar o PCD Vale, que é uma iniciativa também de pessoas com deficiência. Deixa eu ver se eu acho que. Essa daqui é daquele menino Mano, que eu falei que fez cinema na Nassau. Eles têm 18 mil seguidores aqui, né? Diversidade e Inclusão, primeira ONG voltada para o protagonismo PCD LGBT, não é só PCD, é PCD LGBT no Brasil,
incentivando acesso e visibilidade para todos. Deixa eu botar também esse perfil logo lá, que eu acho que eu até fechei hoje. Mais um aí. E eles arrumadinhos, né? Bonitinho. Nos destaques eles têm Você no Vale, Orienta, Feedback, Quem Somos, Vale Maps, Vale Tudo. E aí eles vêm, ó, criando um tutorial, por exemplo, para você aprender a adicionar um local ao mapa acessível do Vale PCD, né? Então, fazendo tutoriais, tutorial, reportar erros, né? Com detalhamento do local aberto, e ainda ensinando sobre como fazer isso aí. Deixa eu ver mais o que é isso aqui. Festival Sáfica. Festival Sáfica é um festival para celebrar todas as formas de ser. E aí eles fazem a divulgação desse evento, que também promove a diversidade, a inclusão. A diversidade surda precisa de aliados. O mês de setembro é um mês de suma importância para os surdos, conhecido como Setembro para o Surdo, anteriormente chamado Setembro Azul, visa dar visibilidade à pessoa surda com datas significativas, como o Dia Nacional do Surdo, em 26 de setembro. Então, eles também trazem aí a questão da diversidade, né, para incluir as pessoas surdas aqui um evento, ó, com intérprete de Libras, enquanto o artista toca e canta, tem alguém fazendo a interpretação em tempo real. Isso também fala sobre diversidade. E o artista, ele é uma pessoa com deficiência também, ó. Tá vendo? Deixa eu ver mais por aqui. Protagonismo, quando resolvo ser PCD guerreira e viajo sozinha, sem solicitar nenhuma ajuda no aeroporto. Muito bom. Então, são informações, né, temas que valorizam, que incluem, que tiram da invisibilidade, que tiram do apagamento, né, pessoas importantes, pessoas comuns, pessoas conhecidas, e que acabam sendo aí, né, importantes para um número de pessoas que não encontram, né, isso aí em outros lugares. 8 dicas para deixar seu conteúdo mais acessível. E aqui, deixa eu ver, cadê as dicas? Sei que isso era um carrossel, é um carrossel. Contraste de cores, certifique-se de que o texto e o fundo não sejam uma mistura confusa, descreva suas imagens, fontes simples e legíveis, tamanho da fonte, né? Use uma fonte de bom tamanho, legenda nos vídeos, ainda legendando a mesma regra de contraste, se aplica às legendas, se o fundo é muito claro, experimente colocar o texto em uma caixa escura, isso tudo fala sobre diversidade, né? Alinhamento do texto, ainda sobre textos, além de fazer o texto justificado, mantenha a coerência, não mude o alinhamento ou a fonte o tempo todo, isso pode confundir as pessoas. Deixa eu ver se tem mais. Lembrando que fazer conteúdo mais acessível é importante, não só para as pessoas com deficiência, mas para todo mundo que quer entender melhor. Então, ainda falando sobre diversidade dos conteúdos nas redações, então eles têm aí, né, uma série de conteúdos relevantes que deveriam estar na mídia e também não estão, por isso foi necessário criar um espaço próprio. Deixa eu ver agora qual mais eu vou mostrar. Esse aqui, sim, isso aqui é Angola Comunicação, naquele post da Demartini, ela cita que estava com Catarina de Angola. Catarina de Angola é essa moça aqui, né? Ela se autodeclara uma mulher negra. Algumas pessoas até estranham, né? Porque ela não tem a pele retinta, mas isso também passa por um processo de reletramento racial. Então, Catarina, ela passou por um processo de letramento racial, hoje ela se entende como uma mulher negra, periférica, e ela é jornalista, criou uma agência de comunicação integrada por mulheres do Nordeste que desenvolve processos criativos para a mobilização social. A equipe dela, eu acho que essa é a equipe dela, a equipe dela é toda feita de mulheres, ó. E aí vejam a equipe, né? Uma diversidade de representações sociais. Tem gente aqui de cabelo amarelo, cabelo rosa, né? Gente negra, gente de periferia, todas são mulheres, ela tem esse recorte e procura também promover a diversidade na redação da própria Angola, que é a agência que ela coordena.
E aí os temas também são, né, grande mídia silencia a Marcha das Margaridas, né? Ela traz aí essa discussão sobre a invisibilização de alguns temas sociais na mídia, né, na mídia hegemônica. Maior ação política de mulheres na América Latina é ignorada pela mídia tradicional. Ela faz análise crítica, né, de mídia. Mulheres que transformam. Ela traz aqui Carol D'Artora, que é deputada federal, foi eleita no Paraná. Deixa eu ver mais o quê. FUA, conteúdos sobre como a comunicação pode transformar o mundo em um lugar melhor, né? Assina a nossa newsletter, a newsletter delas. Pautas aqui sobre o grito dos excluídos, pauta sobre existe amor entre mulheres, né? Então, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, e por aí vai, né? Então, é uma abordagem que aqui também, ó, a equipe da, da Angola Comunicação. Então, promover a diversidade, né? A iniciativa de Catarina é fantástica, ela vive dando entrevistas, sendo chamada para as salas de aula, para explicar como é que ela consegue viabilizar uma redação diversa, para falar de pautas diversas, com pessoas diversas, e é muito importante o trabalho dela, para a gente é muito, muito significativo. Vou botar também aqui, ó, Júlio das Pretas, Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver. Deixa eu pegar aqui o link do perfil de Catarina, da Angola Comunicação, para quem quiser também dar uma conferida no perfil dela. Deixa eu ir para outro, deixa eu ver qual foi agora. Andréia, é, Oi. você vai disponibilizar todos esses links, né? Eu Eu botei já- os links todos aqui no Ah, chat, tá, no bate-papo. tá. Tá tudo coladinho aí. Ah, tá. Tá, agora que eu Como tô vendo. eu não tenho vocês em outro espaço, então deixei por aqui. Deixa eu ver o que é que tem aqui mais que eu separei, eu separei umas coisas negativas também. Acho que chegou. Acho que vou mostrar aqui um exemplo que não é bom. Vamos lá. Ó, isso aqui, aqui no Recife tem um museu, na verdade, tem um museu chamado Museu da Abolição, e do lado dele tem um túnel, né? Túnel da Abolição. Esse pastor, sim, e no túnel, assim como no museu, tem, obviamente, pinturas, objetos que contam a história, né, das pessoas negras, das pessoas ancestrais, etc. E aí esse pastor, deixa eu ver aqui o que é isso. Ó, uma das imagens é essa. Eu estou com a minha. Pode ir. Obrigada. Viu? Isso aqui é uma das imagens que tem lá, né, no túnel da abolição. E aí esse pastor, ele não teve o que fazer e proferiu afirmações de intolerância religiosa, né? E aí ele foi condenado à prisão. Saiu esses dias, há 2 dias saiu essa decisão, e aí a notícia da Folha de Pernambuco, né, do perfil da Folha, diz assim: o pastor evangélico Aijalon Heleno Berto Florencio, do Ministério Dunamis de Igaraçu, Igaraçu é uma cidade aqui da região metropolitana do Recife, foi condenado pelo Tribunal de Justiça a 2 anos e meio de prisão. A sentença foi proferida por ele ter associado pinturas de painéis alusivos à religiosidade afro-brasileira no túnel da abolição no Recife a, entre aspas, entidades satânicas e, entre aspas, feitiçaria. Ele também deverá pagar uma multa de 100 mil e mais 100 dias multa, cada um equivalente a 1/30, né, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em julho de 2021. Veja, essa afirmação foi feita por um pastor nas redes sociais, né? Ele foi para as redes sociais e fez aí essa afirmação infeliz. E é importante a gente dizer que as mídias sociais, que nem sempre são geridas por pessoas, né, por comunicadores, também são espaços, né, que devemos observar para que promova a diversidade. A diversidade religiosa também é um direito, né, no nosso país, uma vez que nós temos um país laico, quer dizer, um país onde não há uma religião oficial, um país onde todas as orientações religiosas devem ser respeitadas
né, devem ser aceitas socialmente. E dentro das redações também é necessário que a gente tenha gente das diferentes religiões. Eu acho que foi, deixa eu ver se eu me lembro quem foi, agora eu não lembro quem foi. No primeiro dia, alguém falou sobre diversidade religiosa, sobre o povo evangélico, e a gente tem no Brasil, infelizmente, uma intolerância religiosa muito grande das religiões de um modo geral. A gente tem religiões de matriz africana, religiões cristãs, né? Outras religiões, e essas religiões todas precisam conviver de forma ecumênica, harmoniosa e respeitosa, mas no Brasil o que a gente observa é que há uma aceitação mais possível das religiões cristãs, né, protestantismo, catolicismo, e uma rejeição ou uma intolerância maior às religiões de matriz africana. E olha que a gente tem uma população negra de religiões de matriz africana muito grande, aqui em Pernambuco é grande, em outros estados também, mas ainda assim a gente tem uma intolerância dentro e fora das redações. Nas redações também há uma intolerância em relação às religiões diversas, né? Eu tenho uma aluna que ela é mãe de santo, ela está estagiando agora, e ela disse a mim, professora, eu tenho medo de ir para a redação com o meu turbante, com as minhas guias, porque eu penso que eu posso sofrer preconceito e perder o meu estágio. Então, as redações, infelizmente, ainda precisam dessa diversidade religiosa para que a gente possa também estar nos espaços midiáticos e fora dos espaços midiáticos, promovendo essa diversidade. Vou botar aqui o link, embora a notícia é bem curtinha, mas só para vocês, se quiserem depois é, aprofundarem um pouco aí nesse episódio, darem uma olhada. Deixa eu ver qual é que eu vou mostrar aqui agora. Ah, isso aqui é uma coisa legal que eu separei para mostrar para vocês. Deixa eu... Porque às vezes, né, acho que ontem a gente falou um pouco sobre como financiar nossa mídia, já que quando a gente tem, por exemplo, publicidade do Estado, a gente fica sem poder falar mal, a gente fica de mordaça, a gente tem dificuldade porque os financiadores não vão gostar de algumas pautas e a gente evita para poder se manter funcionando. Veja, o caminho para a gente é buscar editais que financiam não só as organizações, como pautas, jornalistas, comunicadores, etc. Por exemplo, a ONU está oferecendo bolsa para dentro de um programa de bolsas de estudo para indígenas e quilombolas, né, no escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. É a partir de iniciativas como essas, que alguns jornalistas se inscrevem para produzir suas pautas de forma independente e fazê-las serem veiculadas em outros espaços. Eu tenho um amigo chamado Leandro Barbosa, ele trabalha muito nessa perspectiva, então ele faz, submete as pautas dele a alguns editais, consegue financiamento e vende, né, entre aspas, a pauta dele para mídias independentes. Intercept já publicou material a Pública já publicou material dele. Ele conseguiu vir para o Recife quando houve aquele derramamento de óleo na costa brasileira e algumas praias foram bastante afetadas, e aqui a gente foi muito e conseguiu veicular, ele já foi para cobrir queimadas na Amazônia, enfim, ele tem uma participação, vamos dizer assim, muito efetiva nessa dinâmica de submeter as pautas para financiamentos e depois fazer parcerias com os veículos de mídia independente para fazer as matérias dele serem veiculadas. Quem paga a ele é o financiador da pauta que ele conseguiu publicar. Deixa eu botar também esse link aqui para quem quiser depois conhecer essa iniciativa que está no perfil do Pulsar. Deixa eu fechar esse. Esse aqui também dialoga com o que a gente conversou um pouquinho ontem. Deixa eu ver aqui. Ontem a gente conheceu, acho que foi ontem, um pouco da experiência do Eduquilombo, né? Aquela experiência onde o Centro de Cultura Luiz Freire, que é uma ONG aqui do Recife,
promoveu oficinas de direito humano à comunicação para meninas quilombolas lá na cidade de Mirandiba, que é Alto Sertão Pernambucano. E aí, princípios da educação escolar quilombola, né? Então, o Centro de Cultura Luiz Freire produz também conteúdos que disseminam informações educativas a respeito disso. Então, um dos princípios diz que seja garantida, deixa eu ver se tem não. Que seja garantida a participação dos quilombolas através de suas representações próprias em todos os espaços deliberativos, consultivos e de monitoramento da política pública e de demais temas que nos interessam diretamente, conforme reza a legislação, Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho em vigor. E aí a legenda diz: as comunidades quilombolas não buscam que represente seus anseios e demandas, elas querem fazer valer o seu direito de participar ativamente da vida política e social, sendo elas mesmas as protagonistas dessas lutas, lugar que foi negado por muito tempo. Em alguns quilombos espalhados pelo Brasil, a iniciativa coletiva conquistou, por exemplo, grandes avanços na implementação das diretrizes da educação escolar quilombola. No nosso estado, Mirandiba e Salgueiro, que é outra cidade, se destacam pelo pioneirismo em estabelecer diretrizes municipais curriculares da educação escolar quilombola no sertão. Esses assuntos não saem, não são publicados nos jornais daqui. Então, é preciso que a mídia independente, né, os perfis das organizações, etc., busquem também fazer essa diversidade aparecer nos seus conteúdos. Esse aqui é o perfil do Centro de Cultura Luiz Freire e vou deixar também esse link para vocês poderem conhecer. Ó. Tem aqui eles publicaram aqui a chamada do TVDH, que é o programa que a gente produz aqui na Católica, que é o programa TV Direitos Humanos, e o tema é Disputas Regionais e Desenvolvimento no Brasil. Então, eles fizeram aqui uma chamada para o programa que a gente faz. Isso aqui é Marcelo, aqui à esquerda, ele é estudante de jornalismo aqui na Católica e é do Centro de Cultura Luiz Freire. Então, ele também apresenta o TVDH, ele apresentou esse TVDH junto com Paula Ferreira, que é militante da campanha nacional pelo direito à educação, e Carol Ferraz, que é advogada e também defensora de direitos humanos. O tema desse programa foi educação antissexista. E esse tema também não está na mídia tradicional. Esse tema ele é apagado da mídia tradicional e o Centro de Cultura Luiz Freire foi quem teve, vamos dizer assim, coragem também de trazer esse tema que faz parte do direito à diversidade. Bom, e aí tem um monte de matéria, né, do Centro de Cultura Luiz Freire. Vou também dar o link aqui para vocês. Espera aí. Vale conhecer. O Centro de Cultura Luiz Freire trabalha na perspectiva do direito humano à comunicação e na perspectiva da diversidade, né? Então é muito importante. Bom, além dessas, deixa eu ver o que é isso aqui. Tem um monte de janela aberta. Ah, isso aqui é outra coisa. Deixa eu fechar aqui, porque tem muita janela. Vou abrir agora. Eu vou abrir um pouco aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só para a gente dar uma passeadinha nela rapidamente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu pedi para vocês darem uma lida e eu queria reforçar que é importante que vocês leiam, porque essa declaração, que é de 1948, ela é, digamos assim, a inspiração para muitos códigos legislativos, né, muitos documentos legais, leis, estatutos que foram criados por vários países a partir de então. Ela é pequenininha, tem apenas 30 artigos e também declara, fala, afirma, reforça a nossa tão querida liberdade de expressão, que é a liberdade que garante o direito à diversidade e à pluralidade, né? O artigo 1 é lindo, que diz: todos os seres humanos nascem livres e em iguais direitos, né? Iguais em dignidades e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E aí, deixa eu achar aqui o artigo 19. Espera aí. 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteira. Então, esse artigo ele é muito o fundamento do direito à liberdade de expressão, que garante o direito à diversidade e à pluralidade. E esse código como um todo, ele é muito valioso assim, para todos nós que militam, né, no campo dos direitos humanos. Vou deixar também um link para quem quiser dar uma conferida, vale muito. Ele é o fundamento dos direitos com os quais a gente trabalha. E vou ler aqui rapidinho também, deixa eu botar aqui para compartilhar a tela dessa guia, o Código de Ética dos Jornalistas, que, embora não sejamos todos jornalistas, é importante ler o código porque ele norteia a atividade da comunicação em qualquer espaço, né? Seja ele jornalístico ou não, a comunicação social. Deixa eu achar aqui umas coisas. Por exemplo, o artigo 2 diz que a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de divulgação pública, independente da natureza de sua propriedade. Então, a gente precisa garantir que a apuração, da informação vai ser precisa e correta para que ela seja divulgada, impedindo que a gente seja produtor e propagador de fake news, por exemplo, né? A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo, né? Não os interesses coletivos. A apresentação de informações pelas instituições públicas, privadas e particulares, cujas atividades produzam efeito na vida em sociedade, é uma obrigação social. Quer dizer, o prefeito, o governador, os deputados, os secretários, eles têm obrigação social, porque estão numa instituição pública, de apresentar informações, né? De trazer informações para a gente. Artigo 6º diz: o exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social e de finalidade pública, né? Então, preciso observar isso. O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos, e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação, porque jornalistas também cometem violações de direitos humanos, né? É dever do jornalista divulgar todos os fatos que sejam de interesse público, lutar pela liberdade de pensamento e de expressão, valorizar, honrar e dignificar a profissão, opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo, à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, dos direitos humanos. Combater e denunciar todas as formas de corrupção, né, é nosso dever, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação, respeitar o direito à privacidade e prestigiar as entidades representativas e democráticas. O jornalista não pode submeter-se a diretrizes contrárias à divulgação correta da informação, concordar com a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, políticos, religiosos, raciais, de sexo e de orientação sexual. A gente vê programas e espaços de comunicação, espaços jornalísticos, sendo é, atores de perseguição de pessoas pobres, periféricas, de pessoas LGBTs, de pessoas com deficiência e por aí vai. É, cadê mais aqui? O jornalista deve ouvir sempre, é o artigo 14, antes da divulgação dos fatos, todas as pessoas objeto de acusações não comprovadas, feitas por terceiros e não suficientemente demonstradas ou verificadas. Tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar. Então, se a gente for observar o Código de Ética, ele tem 27 artigos, ele vai o tempo inteiro dizer que nós que estamos atuando nesse campo, deixa eu ver aqui uma coisa. Eita, essa bateria vai cair aqui, só um minutinho. Gente, voltei. Vocês me ouvem? Oi, Jéssica, Viviane. Sim, Sim, estou no celular.
Meu celular está com 6%. Ele abriu agora, né? Consegui ligar ele. Eu tive que ligar ele na tomada e tirei ele de perto do computador de onde eu estava, que não tem tomada. Então, o computador está lá e eu estou aqui. Deixa eu ver se eu desespelho a tela. Só um instantinho, peraí. Deixa eu ver se eu voltei para cá. Voltei. Então, é, eu queria mostrar essas coisas, né, esses cases, esses exemplos. Queria mostrar um pouco da declaração e do código de ética como documentos norteadores. E aí eu queria saber se Viviane ou Jéssica querem falar alguma coisa, querem falar aí das suas impressões, para a gente ir se encaminhando aí para o nosso encerramento. Quem quer falar alguma coisa? Assim, eu achei bastante rico os conteúdos, né? Essas páginas, vou dar uma olhada com calma, bastante calma. Como mídia, eu acho que a gente publica pouca coisa, né? Informativa e que seja construtiva. E, ao mesmo tempo, eu sinto falta de uma fonte que me dê esse suporte, né? A gente poderíamos ter alguém, uma dessas ONGs ou dessas organizações, produzindo conteúdo para facilitar, porque a gente requer um olhar especial. A pessoa, como você disse, a pessoa que vive a situação, a mulher negra, ela vai saber falar com deficiência, a pessoa. Eu, recentemente, estou vivendo uma situação em particular que eu tive uma filha tardiamente diagnosticada com autismo e descobri um universo de direitos violados, né, todos os dias. Então, assim, quem tem propriedade para produzir um conteúdo que faça diferença. Eu sinto essa falta, né? Sim. Dessa, de ter boas fontes que me deem suporte. Eu gostaria, sim, de divulgar muito mais informações esclarecedoras, né, nesse sentido. E, é claro, cabe ao nosso esforço também ir atrás, né? Mas é bem interessante, sim. Viviane, não sei se tu lembra que quando a gente deu um passeio ali por uma das páginas, havia uma convocatória para pessoas voluntárias que quisessem contribuir com a produção dos conteúdos. Às vezes, um bom programa de voluntariado, com contrato de voluntariado, etc., que às vezes a gente tem a impressão que o voluntariado é uma coisa qualquer, sem muito compromisso, etc. E não é. Quando a gente trabalha de uma forma organizada, formal, não é? É possível, sim. Eu trabalhei sempre com voluntariado. Eu gosto demais de trabalhar com voluntariado, mas entendo que muitas pessoas têm algumas dificuldades e até desconhecem mesmo essas dinâmicas. Então, talvez, no teu caso, trabalhar com uma rede de pessoas voluntárias que se disponham, né? Por exemplo, mulheres negras, ou pessoas indígenas, pessoas LGBT+, pessoas indígenas, quilombolas, enfim, pessoas de diferentes, pessoas periféricas, de diferentes lugares, né, de representações, pode ser um caminho, já que a gente trabalha com poucos recursos, a gente também tem, né, nossas dificuldades aí de equipes, que nem sempre são grandes, nem sempre a rede de colaboração contempla as nossas demandas. Então, trabalhar com voluntariado pode ser uma alternativa, pode ser uma possibilidade. Eu acho que vale buscar entender melhor como isso ocorre e ver essa possibilidade como uma coisa que pode virar uma chave na produção dos teus conteúdos, né? Tendo aí essas contribuições dessas pessoas. A própria Jo, né, como eu estou vendo que Jéssica está numa conversa contigo sobre isso, deve, né, pode ser uma possibilidade dessa rede sua ampliar, dessa rede sua crescer, outras pessoas, né, serem acessadas, serem possíveis parceiros dessa produção de conteúdo, de trazer pautas para o teu trabalho. Então, talvez esse caminho seja uma alternativa possível para o seu caso, especificamente, né? Ou também inscrever em editais de bolsas de produção de conteúdos específicos a partir, né, da contratação dessas pessoas, a partir
do financiamento dessas organizações que financiam, né, internacionais, nacionais, financiam essas produções de pautas de diversidade também, de pautas diversas. Tem edital, acho que foi Irisvaldo que falou, né, na aula de ontem, ou de anteontem, que tem editais que contemplam iniciativas onde na equipe há diversidade. Então, por exemplo, o Eficientes tem uma rede de voluntários também. Eles não podem pagar, mas eles conseguem fazer dessa forma. E quando conseguem escrever no edital, eles também escrevem, eles estão até com um, um evento que vão produzir a partir de um financiamento que conseguiram para produzir um evento sobre acessibilidade comunicacional. Então, talvez esse seja uma possibilidade aí de caminho para você, que eu acho que pode te render bons frutos, sabe? Sim, eu vou dar uma pesquisada. Então, tá bom. É isto. Até que conseguimos conversar muito, só nós duas, não foi, Viviane? Achei que a gente iria. Foi sim, foi bastante produtivo. Sempre muitas sugestões muito enriquecedoras. Tá bom, então. Então, acho que a gente vai se despedindo aqui, né? Jéssica, estou preocupada. Foi uma consultoria. Estou preocupada com amanhã, Jéssica. Vê se tu consegue. Eu estava pensando em trazer uma pessoa convidada, mas eu estou com medo do baixo quórum. Vê se tu consegue sensibilizar aí o pessoal para a gente conseguir ter um quórum mais representativo no último dia, que é amanhã. Se não, a gente segue na consultoria, Viviane. Problema nenhum. Só fazer um pedido, se vocês tiverem algum contato que possa estar me ajudando nessa questão ambiental, porque nós temos outras situações bem preocupantes aqui, que a gente lida com multinacionais do Hum, Cerrado e de produção de energia limpa, né? hum, E tem tido um impacto ambiental bem uhum. significativo, né? Só que não Vou, adianta eu produzir o conteúdo se o conteúdo ficar por aqui, sim. né? Ele precisa Uhum, ser levado para uhum. fora. Lembra da experiência do Ocupa Estelita, que conseguiu chamar a atenção da mídia externa, fora, né? E Uhum. conseguiu também bons resultados. Eu vou dar uma catada a partir dessa tua demanda em possibilidades nesse campo. Amanhã eu te trago, Tá certo, tá tá certo, bom? Eu tá também, certo. Viviane. Joia, Tá ok. Jéssica. Agradeço. Joia. Então, acho que é isso, né, Jéssica? Tu quer colocar alguma coisa a mais? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que foram esses caminhos aí que você apontou de trabalhar em rede, de estar sempre dialogando com outras organizações. A Viviane já falou em outras oportunidades, não apenas nessa aula, que às vezes é um campo muito solitário, né? Quando você está distante dos Uhum, grandes centros, essa distância uhum, parece ser maior. Mas eu acho que são uhum, essas oportunidades que fazem as organizações crescerem, alcançarem outros patamares e continuar produzir esse conteúdo de qualidade que já está sendo feito, né? Viviane tem um belíssimo trabalho à frente do Portal Corrente, está muito visível isso, e eu acho que é isso. Maravilha, então. Tá certo. Vamos embora. Até amanhã, meninas. Amanhã a gente se encontra. Muito obrigada por hoje. Foi muito legal. Amanhã a Foi. gente conclui aí nosso trabalho, se Deus quiser. Boa Tá noite aí bom. para Boa noite. vocês e até amanhã. Obrigada.